E a questão envolvendo o vídeo do Nicolas Ferreira sobre monitoramento de transações financeiras, envolvendo o Pix também, ainda está gerando o que falar. Primeiro vemos que uma jornalista, se assim podemos classificá-la, porque está mais para militante, ela usou uma frase que depois foi usada pelo Haddad. Ela disse o seguinte: segundo matéria que está sendo amplamente divulgada, jornalista diz que desqualificar, atacar medidas públicas é crime em programa da Globo. É claro que tinha que ser uma da Globo, e continua a matéria dizendo aqui, assim: ao comentar a grande repercussão do vídeo, Eliane Cantanhede afirmou que o governo tem a intenção de criminalizar o deputado Nicolas pela publicação. Ela falou com relação ao sucesso do vídeo do Nicolas Ferreira, que teve crescimento orgânico. Diferente do vídeo da Erika Hilton, que teve apoio da Mind 8, foi bancada com dinheiro do governo, dinheiro público para ter um alcance maior, e não chegou aos pés do vídeo do Nicolas Ferreira. E ela acabou inventando um crime, que é desqualificar, atacar medidas públicas. Ela acabou inventando um crime, mas não somente ela. O próprio Haddad, ele chegou a declarar que desacreditar um instrumento público, segundo ele, é crime. Isso após o sucesso do vídeo do Nicolas Ferreira. Então, está sendo criada uma nova narrativa. Mas, para vocês verem como a narrativa chega a ser tão falida, as declarações deles, que só alimentam, volto a dizer, esquerdistas, aqueles que não conseguem pensar. Para vocês terem noção, até mesmo aqui nesse vídeo que eu estou fazendo, vocês vão ver esquerdistas comentando que é crime sim. Vocês vão ver isso, Por quê? Porque existe uma programação. O esquerdista, ele é programado a não raciocinar por raciocínio próprio. Ele é programado, ele pega a narrativa que é dada a ele e simplesmente sai replicando aquilo como se fosse uma verdade absoluta. E o esquerdista, ele é tão manipulado que ele fala algo sem entender, querendo passar uma inteligência na fala dele. Mas os fatos mostram que ele não é inteligente, que ele é simplesmente programado para poder replicar aquela narrativa. E quando vemos as falas da dita jornalista, é interessante que essa jornalista, ela é da Globo. E algo que eu sempre gosto de trazer aqui, que sob Lula, através da SECOM, Secretaria de Comunicação, o aglomerado Globo recebeu mais dinheiro do que em 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. Então o Pix está caindo forte para o aglomerado Globo. E, logicamente, eles não vão falar contra aquele que está dando dinheiro para eles. Mas vemos aqui a Folha de São Paulo. Olha só o que diz a Folha de São Paulo. Desacreditar medidas públicas não é crime. Diferente do que Haddad e dessa pseudo-jornalista, que posso dizer assim, que está mais para militante, diferente do que eles estão afirmando. Se por um lado eles querem passar a ideia que desacreditar, criticar o governo, é crime, vem uma jornalista da Folha de São Paulo e desmente a narrativa deles. Ela escreve aqui logo de cara que desacreditar medidas públicas não é crime. E ainda vem dizendo mais: polêmica do PIS escancara a desconfiança da população na economia e postura autoritária do governo Lula sobre comunicação política nas redes. É por isso que eles tanto querem a censura. Tendo o monopólio da informação, não haverá espaço para o contraditório. Tendo o monopólio da informação, ninguém poderá contestar as narrativas que são levantadas. O próprio Fernando Holliday, ele pegou a fala de Haddad e usou a inteligência artificial para poder ter uma resposta sobre a fala de Haddad. E ele usou o ChatGPT. E ele escreveu o seguinte: a frase "quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime", se assemelha a algum governo da história. Essa fala aqui é atribuída a Haddad, mas a militante travestida de jornalista também usou dessa mesma frase.
Olha a resposta. A frase, quando você desacredita de um instrumento público, você está cometendo um crime, remete a regimes autoritários, como o stalinismo na União Soviética e o nazismo na Alemanha, onde a crítica ou desconfiança das instituições estatais era severamente punida. Esses regimes buscavam controlar a percepção pública, considerando a dissidência como traição ao Estado e utilizando a repressão para manter o poder, suprimindo qualquer oposição ou questionamento das autoridades. Então, esse comportamento do Haddad, defendido por essa militante travestida de jornalista, é encontrado em regimes autoritários, em ditaduras. Vemos que o contraditório ele é sufocado. Vemos isso, por exemplo, na Venezuela, onde a oposição é perseguida, é calada. Somente coisas favoráveis ao governo que é permitido ser divulgado. É isso que querem trazer aqui para o Brasil. E chega um ponto que vemos que essa ditadura de toga que já está instalada no Brasil e essa tentativa de controle absoluto do governo Lula é algo tão escrachado que nem mesmo a mídia militante está conseguindo segurar mais. Vemos que está havendo até um confronto entre eles. Se por um lado vemos jornalistas militantes querendo defender uma atitude autoritária do desgoverno Lula, por outro lado, vemos outros jornalistas rebatendo opiniões e declarações de militantes travestidos de jornalistas. Querem defender Haddad, e dizer, não, o que eles estão fazendo é crime, ele não pode trazer uma verdade para a população. Aí vem o jornalista e traz o fato, olha, falar contra a atitude do governo não é crime, até mesmo porque a ideia de que estamos vivendo em uma democracia, que é algo que não vemos hoje no Brasil de fato, o nosso país deveria ser democrático, e numa democracia o direito ao contraditório ele é garantido, a liberdade de expressão ela é garantida, mas aqui no desgoverno Lula eles querem acabar com isso. Deixe seu comentário, se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também, e não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.